Bom dia, família. São 4h44 da manhã. Estou aqui na minha casa, em Barra do Choça, né? Como todos os meus seguidores sabem que eu tenho insônia crônica, né? Eu não durmo bem. E hoje não foi diferente. Eu amanheci o dia acordado, como sempre, né? E comecei a ler Bíblia e lembrar como o servo de Deus é ultrajado, né? Fomos orar. Pega meu canal primeiro, por favor. É Coragem Trabalheira. Pega o meu Face, Zelito Gomes. Dê um like aí, só para manter o programa. Eu leio uma Bíblia que eu gosto muito de Bíblia. Raramente eu prego com Bíblia, né? Porque Deus me dá a palavra. Querendo assim a trajetória de Davi. Falar nisso, eu quero pedir perdão aos ouvintes de ontem. Meu querido Edson me lembrou de uma palavra errada que eu coloquei ontem. Em vez de eu falar Saúl, eu falei Noé, perdoa a família aí. Obrigado, Edson. Você é um cara legal. Voltando ao assunto. Quando Davi foi ultrajado, foi humilhado, alguns falam que é Deus cobrando, outros falam que é o diabo, mas coisas tem que gostar, né? A gente é fruto do meio, a gente reflete o que nós fazemos. Se você é bom, ande com pessoas boas. Se você é ruim, ande com pessoas ruins. Nós somos produto do meio, né? E Davi, por ser rei, entrou no meio que ele vivia, no meio dos reis, no meio de homens, Beliais, enfim. A gente sabe a história de Davi, não vou ficar aqui batendo martelo. Davi tinha errado muito, como eu errei muito, como você errou muito, como nós erramos muito, como nós pecamos muito contra Deus. Aí vem as consequências, né? Ninguém pensa que fazer uma coisa errada, você não colhe consequência, colhe. Eu mesmo tenho colhido muitos dos meus erros. Pastor Erivaldo, bom dia. Hoje é dia de trabalho, né? Os meus erros, meus acertos. Os erros ficam mais notados na vida das pessoas que os acertos. Os acertos nossos logo são esquecidos, né? Você pode acertar 100 vezes e errar uma, o erro vale mais do que o acerto para ser julgado. Davi errou muito, mas também pouca gente fala os pontos. Davi foi útil naquela época para o continuamento do reino de Deus, que naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Hoje é uma graça, mas é uma graça falsa, né? Uma graça de mentira. Mas vamos ao assunto. Quando Absalão levantou contra Davi, isso acontece nas igrejas hoje também. A maioria das pessoas encostam em você, sem nada, você dá feira, dá ajuda, e depois eles dividem. Eu mesmo já dei 3 igrejas superlotadas para evitar divisões. E tem mais para dar, viu? Eu tenho mais para dar. Porque eu quero a igreja, que eu sou a igreja. Aliás, eu quero só retirar a palavra de templos, para não haver divisões. E Absalão, se esperasse o tempo dele, ele teria sido um dos grandes reis, sucessor de Davi. Mas não foi. Ele ofendeu a dignidade do pai, ele levantou contra o pai como um dos auxiliares de Davi, de confiança, um traidor. E Davi teve que fugir para não morrer na mão do filho. Absalão pega as mulheres de Davi, põe numa tenda em praça pública e mantém sexo com ela, para todo mundo passar e ver. Ele ainda disse assim: meu pai fez escondido, vou fazer à vista. Essa é uma vingança que todos nós carregamos, a nossa adolescência, a nossa cultura, nosso dia a dia. Mas tudo isso são coisas que ele consegue absorver. Mas vou indo bem, Davi disse na fuga, disse a Joabe: Joabe, não mate meu filho, não toque no meu filho. Meu filho é amado. Mesmo Davi fugindo, para não morrer chorando, muita gente chorando atrás, Davi jogava
terra no cabelo, rasgava suas vestes, chorava, dizia. Mas mesmo assim, Joabe não poupou a vida de Absalão. Diz a Bíblia que Davi ficou em certo lugar aguardando, escondido, né, para não ser morto. E Absalão, quando perto de um açude, está tudo na Bíblia, né? Absalão perdeu a guerra e fugiu. Quando ele fugiu, ele era nazareu, não cortava cabelo, né? Nazareu não cortava cabelo. O cabelo de Absalão é muito grande. Quando Absalão fugiu montado de um mulo, ele enganchou os cabelos no fio de madeira, nas galhas de um pau seco, né? E ali ficou pendurado. Alguém viu, foi avisar Joabe. Joabe veio e cortou ele na espada. Quando mandaram avisar Davi, Davi chorou muito. Por que mataram meu filho? Por quê? Por quê? Tá bom. Só para entender você. Na volta, Davi já com a vitória na mão, mas a derrota pela perda de um filho. Porque se você não sabe, eu lendo alguns livros de literatura, e eu li Freud, e Freud explica, né, que a maior dor de um pai e de uma mãe é a perda de um filho, né? E aí Davi voltou arrasado. Para Davi no ministério não interessava mais, para Davi nada que ele daqui entrou em depressão, que você vai ter que ler literatura para entender. Davi entrou em luta, Davi entrou em tristeza, Davi entrou em estresse grande. Davi passou um tempo muito. Mas como Deus não desampara ninguém, né? Aí vai Davi chorando, chorando, atravessou um rio, chorando. Aparece um homem filho de Belial, destino os ataques dia e noite na internet, fica de olho quando chega na rua, que hora você abre o portão, que hora você fecha, qual é a pessoa que anda com você, qual é a mulher que anda na sua casa, qual é o homem que sai, qual é, enfim, tudo. Esse homem chamado Simei, ele começou a pelejar Davi dentro do rio, Davi chorando, mataram meu filho, o povo todo chorando, Davi rasgava as vestes. Simei começou a pelejar, chamado Davi, filho de Belial, filho do diabo, enfim. Aí um soldado vai, pega na espada para cortar Simei, aí Davi disse, não toque nele. Tudo que ele está falando aqui é que eu mereço, que eu preciso ouvir. Então, eu quero te dizer nessa manhã que você tem que aprender a ouvir, tem que aprender a reconhecer os seus erros, tem que aprender a se humilhar, tem que aprender a retornar onde você caiu, levantar. Porque a Bíblia diz que 10 vezes o homem cai, 10 vezes o homem também se levanta, né? Então, é assim a vida. Quando Davi descansou, ele chamou Salomão e disse, Salomão, eu vou te abençoar. Meu filho Absalão foi morto por Joabe, eu não vou tocar nele, o sangue dele não se asa em mim, fica a tua responsabilidade. Amon me ofendeu também, Simei me ofendeu, enfim, foi tocando o som que fulano tal matou Abiné, tudo é a tua mão. Moral da história. Quando Jonas, quando, meu Deus, Salomão assumiu o trono, Salomão mandou chamar Simei e disse, Simei, você fez assim, assim com meu pai, humilhou. Ziba também humilhou Davi. Aí Salomão falou assim, ó, Simei, eu vou te dar uma oportunidade de vida. Se você não passar do Jordão para cá, você vive até a sua velhice. Se você passar, você morre. Aí diz a Bíblia, que você tem vontade de rir, né? Que duas jumentas de Absalão, de Simei, sumiram, desapareceram. Simei começou a procurar pelo passo ali e atravessou o Jordão para o lado de cá. Aí os vigias foram lá e disseram a Salomão, Salomão mandou buscar e cortou ele na espada. Enfim, foi matando de um a um. Joabe mandou buscar, matou porque tinha matado Absalão. Enfim, então a vida é assim. O que você planta, você colhe. Pegue meu canal, essa é a voz desse celular, é mais uma explosão de audiência. Estou aqui, pegue meu like, Coragem Trabalho Oliveira.
Pego meu filho Hélio Gomes e um bom dia para você. Estou aqui planejando uma viagem, tudo depende de advogados, né? Resolver para mim ou não. Talvez se não resolver, eu vou ter que ir a Moçambique, né? É uma questão simples lá, mas depende de eu estar lá. Mas que Deus abençoe vocês. Mais uma noite acordada aqui na minha casa, em Barra do Choça. Deitei, acordei aqui nessa cadeira, lendo e falando para você que Jesus te ama. Bom dia. Eu quero abençoar meu querido apóstolo Marley de Carvalho. Ontem eu falei com ele, um sonho, um filho sim na fé, um filho praticamente filho meu. Pastor Bispo, eu te amo, tá? Deus abençoe você, família.